Olá, leitores, bem-vindos ao canal Leitura Lise. Hoje vamos conversar sobre um livro sensacional que é A Mulher Desiludida, da Simone de Beauvoir, que foi publicado pela primeira vez em 1967. A Simone de Beauvoir é uma autora bastante conhecida dentro das questões que envolvem as discussões sobre feminismo. O seu livro mais famoso é O Segundo Sexo, que vai abordar bastante a questão feminina. Então, praticamente quase toda a obra da Simone de Beauvoir, você tem aí a questão do feminino sendo retratado de maneira bastante intensa, né? E esse livro, A Mulher Desiludida, que eu deixei aqui a capinha para vocês porque eu li emprestado, ele vai trazer 3 novelas protagonizadas por mulheres, e são textos formidáveis. E as protagonistas todas têm algo em comum, elas estão ali numa idade mais avançada, né? Claro que algumas já estão experimentando a velhice, outras numa fase mais madura, mas no geral já são mulheres maduras. Elas estão vivenciando perdas, sofrimentos bastante femininos com relação à maternidade, a questão da culpabilização da mulher, questões envolvendo relacionamentos. Então, as 3 protagonistas dessas 3 novelas que compõem esse livro, elas têm muita coisa semelhante uma com a outra. A primeira novela se chama A Idade da Discrição e vai trazer como protagonista uma mulher já idosa, que ela tem até uma visão bastante otimista da velhice, né? Então ela consegue observar o lado bom de envelhecer, diferente do marido dela, e isso a deprime bastante, porque ela percebe que o marido dela está envelhecendo de uma maneira bem ruim, né? Não digo assim aspecto físico, mas aspecto psicológico, como se já não tivesse mais nada para fazer. E isso acaba deprimindo a protagonista, deprimindo ela também. Pelo que dá a entender no texto, ela é uma mulher de classe média alta, ela tem um filho, ela é escritora de bastante prestígio, que está vivendo também uma crise de criatividade, uma crise no seu trabalho, e tem convicções políticas muito fechadas, muito rigorosas. E ela sempre preparou uma carreira ali para o filho, né? Sempre foi, digamos, aquela mulher perfeita, dona de casa, aquela mãe que educa na linha o filho, né? Também conseguia conciliar com o seu trabalho. Mas o filho dela cresce e decide tomar um outro rumo na vida, né? Ele começa a ter posições políticas diferentes. E isso para ela é o fim. Ela fica transtornada com isso. E ela enfrenta uma crise, inclusive, no seu casamento por conta disso, dela não aceitar a opinião do filho, a opinião política. Então é algo que realmente deixa a gente bastante angustiado durante a leitura, né? O bloqueio que ela vai fazer nessa relação da maternidade é muito grande, né? Mas ela também vai ter uns problemas ali com a nora, que ela acredita que é a nora que está colocando tais ideias na cabeça do filho dela. Então ela tem toda essa questão, uma mulher muito dura, uma personagem bem durona, é uma personagem de personalidade bastante forte, com as ideias bem fixas, diria até engessadas, né? Muito embora seja uma escritora, né, ativa ainda, mas que não tem a mentalidade tão aberta assim para as diferenças, pelo menos não dentro do seu contexto, do seu núcleo familiar. E esse livro ele vai abordar muitas questões que as mulheres enfrentam, né, com relação à culpabilização maternal, né, os desafios da maternidade na fase já da velhice, né, porque a gente pensa no quanto a maternidade ela é difícil durante a adolescência dos filhos, quando eles são bebês, crianças, né? Mas quando eles são adultos, também a mãe, ela enfrenta essas dificuldades, né? A dificuldade do desprendimento do filho total como um ser, como se fosse uma extensão sua, né? Para você enxergar o seu filho realmente como sendo um outro indivíduo com seus próprios interesses, seus próprios pensamentos e trabalhos. E isso é muito interessante, o modo como a Simone de Beauvoir constrói esse texto. É realmente muito bom, genial de verdade. E quando ela vai discutindo sobre a velhice também, é sensacional. A segunda novela que compõe este livro se chama Monólogo, e esse é bastante perturbador.
Você vê aí uma mulher que ela foi privada da custódia do filho, ela já passou pela perda de uma filha, a filha dela cometeu suicídio e ela foi declarada culpada, né? A família, a própria mãe dela culpou ela pelo suicídio da filha. E sendo que ela, o tempo inteiro no monólogo, se defende como uma mãe exemplar, né? Que não sabe aonde errou. E ela cospe todo o seu ódio, todo o veneno mesmo em cima de todos os seus parentes, dos seus vizinhos, porque o monólogo ela se passa, né, nas festas de fim de ano, então para ela são datas extremamente deprimentes. Ela visa voltar com o marido dela, então o objetivo dela durante o monólogo é conseguir voltar com o marido dela, porque ela precisa estar perto do filho que tiraram, né, a custódia dela. Só que eu não vou dizer pra vocês se dá certo ou não, se eles voltam ou não, mas eu achei muito visceral, achei este monólogo extremamente angustiante. Eu fiquei bastante angustiada lendo, porque você vê que é uma personagem que está bastante perturbada, então você também vê muitos conflitos internos, você vê julgamento, ela julga bastante as pessoas, ao mesmo tempo, na mesma medida em que ela é muito julgada. E você vê a dificuldade de relacionamento de uma mulher extremamente solitária, sozinha, né? Que, ao que tudo indica, é rejeitada pela família e não consegue superar essa que é considerada a pior dor, descrita, inclusive, né, em pesquisas científicas, que é a perda da filha. Então, uma novela que é um monólogo e você vai ver ali um retrato de uma mulher neurótica, histérica, depressiva, extremamente solitária, vivenciando o luto, vivenciando a perda dos filhos, né? Uma mulher em desespero. E é alucinante, né? O ritmo da narrativa desse monólogo é realmente alucinante e é espetacular. E o último, que é A Mulher Desiludida, leva o mesmo título do livro, pra mim foi o melhor. É uma mulher também que já tá ali, que já tem idade, e o marido simplesmente acaba confessando que tem um caso com uma outra mulher. E ela acaba aceitando isso, porque ela escuta conselhos de amigas, né, que já passaram por isso, psicólogos, enfim, das próprias filhas, e ela acaba aceitando. Só que vai se tornando uma bola de neve. Gente, o que acontece com essa mulher no psicológico dela é muito triste, é muito duro, e é a realidade de muitas mulheres, né? Então, o que mais me chama a atenção, além de você também ter ali a responsabilização, a questão da maternidade sendo colocada em pauta, né, a culpa que a mãe carrega, também ali em determinados pontos da criação dos filhos, você tem aí uma história de dependência emocional. Eu nunca vi uma dependência emocional tão bem descrita quanto nesta novela Mulher Desiludida. Gente, a dependência emocional que muitas mulheres enfrentam, não só mulheres, né, mas utilizando esse contexto, vamos falar mais das mulheres, é destruidor. Destruidor de um nível que é difícil até mensurar aqui em vídeo, né? A dependência emocional ela é muito pior que uma dependência financeira, por exemplo, né? Você tem ali como se dependesse da pessoa para sobreviver, e as consequências de ficar longe dessa pessoa vão além do seu emocional, elas vão pro físico, pro psicológico, para as suas outras relações. É como se você fosse nula, né? Você só existia dependendo da validação do outro. E aí eu lembrei muito do livro da Helena Ferrante, que eu amo também, que é Os Dias de Abandono, né? Uma mulher que foi abandonada com os filhos pelo marido, que a trocou por uma mulher mais jovem, que é aquele clássico clichê. E aqui esse livro também é sensacional, e eu acho muito que Helena Ferrante bebeu na fonte dessa novela de Simone de Beauvoir, porque tem traços bastante semelhantes. Eu gostei mais da novela da Simone de Beauvoir. Nunca li nada retratando a dependência emocional feminina num contexto de relacionamento tão mais bem escrito do que nessa novela. Então acho que vale muito a pena. Essa mulher, ela tenta de tudo, ela vai no psiquiatra, ela conversa com muita gente, mas a dependência emocional tem raízes muito mais profundas, porque ela tomou essa decisão no início. No início ela decidiu anular-se, né, por aquela relação.
Eu vou ficando por aqui, gente, pedindo para quem ainda não for inscrito, se inscrever para dar aquela força aqui pro canal. Para você não custa nada e para mim faz uma diferença bem grande. Então não esquece de se inscrever aqui embaixo. E leiam, por favor, A Mulher Desiludida. Conheçam Simone de Beauvoir. Quem nunca leu nada da autora, essa é uma porta de entrada excelente, que eu super recomendo, que vai tratar da mulher e de todas as pressões sociais que o feminino enfrenta somente pela condição do seu gênero. As pressões sociais, elas são infinitas, e Simone de Beauvoir trabalha com uma maestria inigualável sobre essas questões de mulher. Fico por aqui, um beijo para quem está assistindo, até o próximo vídeo, tchau!